A graça e paz, bem-vindos a mais um momento em que a gente para e lê a palavra do Senhor e reflete naquilo que Ele tem para as nossas vidas e a gente é edificado através dessa leitura da palavra de Deus. Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra. Senhor, guia-nos com o Teu Espírito Santo para que nós possamos aprender a Tua vontade e não simplesmente ler essas palavras. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos para o texto de hoje, que se encontra lá em 1 Crônicas. Vamos ler do capítulo 24 até o 26, verso 11. E diz o seguinte: os descendentes de Arão, e aqui ele está falando dos levitas que trabalharam na casa do Senhor depois que Davi instituiu novamente o culto, que começou a preparar o templo para a adoração do Senhor. Parte desse trabalho foi novamente colocar os levitas para trabalhar. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, foram divididos em turnos para o serviço. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tinham filhos. Então Eleazar e Itamar deram continuidade ao sacerdócio. Com a ajuda de Zadok, descendente de Eleazar, e de Aimeleque, descendente de Itamar, Davi dividiu os descendentes de Arão em turnos, de acordo com as suas responsabilidades. Os descendentes de Eleazar foram divididos em 16 turnos, e os de Itamar em 8, pois havia mais chefes de família entre os descendentes de Eleazar. As tarefas foram designadas aos grupos por sorteio, para que não houvesse nenhuma preferência, pois havia entre os descendentes de Eleazar e de Itamar muitos líderes qualificados para servir a Deus no santuário. Semaías, filho do levita Natanael, foi o secretário e anotou os nomes e as tarefas na presença do rei, dos líderes, do sacerdote Zadok, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes das famílias dos sacerdotes e dos levitas. Os descendentes de Eleazar e de Itamar foram designados por sorteio alternadamente. A primeira sorte caiu para Jeoiaribe, a segunda para Gedaías, a terceira para Harim, a quarta para Seurim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nona para Jesua, a 10ª para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Ezir, a 18ª para Rapices, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jeesquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, a 23ª para Delaías, a 24ª para Maasias. Cada grupo realizava as tarefas que lhe haviam sido designadas na casa do Senhor, de acordo com os procedimentos definidos por seus antepassados. Por seu antepassado Arão, em obediência às ordens do Senhor, o Deus de Israel. Os outros chefes de famílias descendentes de Levi foram, dos descendentes de Anrão, Sebuel, dos descendentes de Sebuel, Gedias, dos descendentes de Reabias, Isias, dos descendentes de Issar, Selomite, dos descendentes de Selomite, Jaate, dos descendentes de Hebron, Gerias, o chefe, Amarias, o segundo, Jaaziel, o terceiro, e Jecameão, o quarto. Dos descendentes de Uziel, Mica, dos descendentes de Mica, Samir e Isias, irmão de Mica, dos descendentes de Isias, Zacarias, dos descendentes de Merari, Mali e Muzi, dos descendentes de Jaazias, Beno, dos descendentes de Merari, por Jaazias, Beno, Soão, Zacur e Ibre, dos descendentes de Mali, Eleazar, que não teve filhos, dos descendentes de Quis, Jarameel, dos descendentes de Muzi, Mali, Éder e Jerimote. Esses foram os descendentes de Levi, de acordo com suas famílias. Como os descendentes de Arão, suas tarefas foram designadas por sorteio, sem distinção de idade nem de posição entre as famílias. As sortes foram lançadas na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque e dos chefes das famílias dos sacerdotes e dos levitas. Depois, Davi e os comandantes do exército nomearam homens das famílias de Asaf, Emã e Gedutum para profetizar, com acompanhamento de liras, harpas e símbolos.
Esta é a lista de seus nomes e de suas responsabilidades. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela trabalhavam sob a direção de seu pai Asaf, que profetizava por ordem do rei. Dos filhos de Gedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Hasabias e Matitias, 6 ao todo. Trabalhavam sob a direção de seu pai Gedutum, que profetizava com o acompanhamento de lira, dando graças e louvando o Senhor. Dos filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Subael, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romante Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maaziote, todos eram filhos de Emã, vidente do rei, pois Deus lhe tinha dado o privilégio de ter 14 filhos e filhas, de acordo com sua promessa. Todos esses homens estavam sob a direção de seus pais e serviam como músicos na casa do Senhor. Eram responsáveis por tocar símbolos, harpas e liras na casa de Deus. Asaf, Gedutum e Emã se reportavam diretamente ao rei. Eles e sua família estavam preparados para cantar diante do Senhor, e todos, 288 no total, eram músicos talentosos. Os músicos foram nomeados para seu serviço por sorteio, tanto jovens como idosos, mestres ou aprendizes. A primeira sorte caiu para José, do clã de Asaf, e 12 de seus filhos e parentes. A segunda para Gedalias, e 12 de seus filhos e parentes. A terceira para Zacur, e 12 de seus filhos e parentes. A quarta para Zeri, e 12 de seus filhos e parentes. A quinta para Netanias, e 12 de seus filhos e parentes. A sexta para Buquias, e 12 de seus filhos e parentes. A sétima para Assarela, e 12 de seus filhos e parentes. A oitava para Jesaías, e 12 de seus filhos e parentes. A nona para Matanias, e 12 de seus filhos e parentes. A décima para Simei, e 12 de seus filhos e parentes. A décima para Uziel, e 12 de seus filhos e parentes. A 12ª para Asabias, e 12 de seus filhos e parentes. A 13ª para Subael, e 12 de seus filhos e parentes. A 14ª para Matitias, e 12 de seus filhos e parentes. A 15ª para Jerimote, e 12 de seus filhos e parentes. A 16ª para Ananias, e 12 de seus filhos e parentes. A 17ª para Josbecasa, e 12 de seus filhos e parentes. A 18ª para Anani, e 12 de seus filhos e parentes. A 19ª para Malote, e 12 de seus filhos e parentes. A 20ª para Eliata, e 12 de seus filhos e parentes. A 21ª para Otir, e 12 de seus filhos e parentes. A 22ª para Ildate, e 12 de seus filhos e parentes. A 23ª para Maaziote, e 12 de seus filhos e parentes. A 24ª para Romante Ezer, e 12 de seus filhos e parentes. Estas são as divisões dos guardas das portas. Dos coraitas, Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf. O primeiro filho de Meselemias foi Zacarias, o segundo Jediael, o terceiro Zebadias, o quarto Jatiniel, o quinto Elão, o sexto Joanã e o sétimo Elionai. O primeiro filho de Obed-edom foi Semaías, o segundo Jeozabade, o terceiro Joá, o quarto Sacar, o quinto Natanael, o sexto Amiel, o sétimo Issacar e o oitavo Peuletai. Deus havia abençoado Obed-edom. Semaías, filho de Obed-edom, teve muitos filhos capazes que ocuparam posições de grande autoridade no clã. Estes eram os nomes deles: Otni, Rafael, Obed e Eusabade. Seus parentes, Eliú e Semaquias, também foram homens muito capazes. Todos esses descendentes de Obed-edom, incluindo seus filhos e parentes, 62 ao todo, foram homens muito capazes e aptos para seu trabalho. Os 18 filhos e parentes de Meselemias também foram homens muito capazes. Os filhos de Oza, do clã de Merari, foram Singri, nomeado chefe por seu pai, embora não fosse o mais velho, Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, e Zacarias, o quarto. Os filhos e parentes de Rosa foram 13 ao todo. Romanos 4, do 1 até o 12. Do ponto de vista humano, Abrão foi fundador de nossa nação. O que descobriu ele? Se suas boas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus. Pois as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Aqui novamente falando sobre a questão das boas obras não serem
o que qualifica um homem para ser salvo ou não. Porque mesmo Abraão, que foi considerado justo, não foi por conta das suas obras, não foi pelo aquilo que ele fez, pelo como ele obedeceu, mas sim porque ele creu em Deus. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas é um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. Davi também falou a esse respeito quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado para isso. Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Isso é escrito lá no Salmos 32. Por acaso essa bênção é apenas para os judeus ou se estende também aos gentios incircuncidados? Em grego, essa bênção é apenas para os circuncidados ou também é para os incircuncidados? Isso é, na verdade, a diferença de tradução. Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio de sua fé. Mas como isso aconteceu? Ele foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado ou antes disso? Está claro que foi antes de ele ser circuncidado. Aqui mostrando que a circuncisão, ou seja, o ato, digamos assim, religioso, que é a circuncisão, que representava a aliança feita com Deus, que começou com Abraão, quando Deus mandou ele se circuncidar e circuncidar todos da sua casa, que servia como sinal da aliança que ele tinha para com o povo. Abraão foi considerado justo antes disso. Então, esse ato não é o que trazia justificação para ele, e sim a fé que ele tinha antes de ser circuncidado. A circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé e de que Deus já o havia declarado justo, mesmo antes de ele ser circuncidado. Mesmo porque a circuncisão foi feita como um ato de fé para com Deus. Então, a justificação, a fé deveria vir antes da circuncisão. A circuncisão era uma consequência da fé que Abraão já tinha tido. Da mesma forma que as obras que nós fazemos, elas são consequências da fé que nós temos em Cristo. Se nós nos dedicamos a Deus e nossas obras são para com Deus, é porque nós cremos nisso. O próprio Paulo fala que se nós não cremos em Deus, praticamente o modo como nós vivemos, ele é um desperdício, porque Jesus manda que nós demos a outra face. Jesus manda que nós fôssemos justos, mesmo que isso nos cause penalidade. Jesus fala para que, se alguém pedir para andar 1 milha, nós andemos 1 milha extra. Então, são várias coisas que fazem com que nós neguemos nossas próprias vontades em detrimento do reino. E isso, se você parar para pensar simplesmente com a lógica carnal, é perda. Mas porque nós cremos em Deus, porque nós cremos em Jesus, porque nós somos transformados, as nossas ações são consequências dessa fé. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. Eles são considerados justos por causa de sua fé. E Abraão também é o pai daqueles que foram circuncidados, mas somente se tiverem o mesmo tipo de fé que Abraão tinha antes de ser circuncidado, porque simplesmente o ato, como nós falamos até aqui, não é o que traz a justificação, a salvação. Salmos 13, do 1 ao 6. Ao diretor do coral, Salmo de Davi. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de lutar com a angústia em minha alma, com a tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Volta-te e responde-me, Senhor, meu Deus. Restaura o brilho de meus olhos ou morrerei. Não permitas que meus inimigos digam, nós o derrotamos. Não deixes que se alegrem com meu tropeço. Eu, porém, confio em teu amor, pois por teu livramento me alegrarei. Cantarei ao Senhor, porque ele é bom para mim. E por fim, Provérbios 19, do 15 ao 16. O preguiçoso dorme profundamente, mas sua apatia o leva a passar fome. Quem guarda os mandamentos preserva a vida, quem os despreza morrerá.
E essas foram as palavras de hoje. Espero que elas entrem no seu coração, que achem morada, que edifiquem a sua vida. Vamos terminar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a tua palavra, que ela se faça presente dia a dia nos nossos corações e na nossa vida, para que o Senhor nos ajude, e teu Espírito Santo nos ajude a aplicá-la, para que nós possamos trazer edificação para aqueles que estão ao nosso redor, através da aplicação dos teus ensinamentos. Abençoa o nosso dia, abençoa aquele que for trabalhar, aquele que for estudar, aquele que for ter seus afazeres, para que eles possam ser guiados, abençoados e guardados por ti. Senhor, fica conosco, hoje e sempre. Abençoa aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão doentes, para que o Senhor traga cura, traga libertação, traga restauração. Abençoa, Senhor, para que nós possamos receber o pão nosso de cada dia, para que o Senhor traga o sustento para todo o seu povo, para que nós possamos ver as suas mãos bondosas e misericordiosas nos abençoando, mesmo que nós muitas vezes não mereçamos, Senhor. Abençoa para que o sangue de teu Filho, Senhor, possa vir nos purificar, para que nós possamos cada dia mais nos santificar, para podermos estar perto de ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a dedicar a nossa vida para ti. Ajuda-nos, Senhor, a mortificar a nossa carne a cada dia, para que nós possamos te alegrar como for possível. Senhor, é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer no seu dia prospere. Não se esqueça de fazer tudo para a glória do Senhor, como nós vimos hoje nos estudos, como nós vimos ontem no estudo. A lua, ela não tem luz, ela precisa do sol para refletir. Da mesma forma, nós, a igreja, somos como a lua, que reflete a luz do sol, no caso, a glória do Senhor. Nós somos instrumentos que refletem a glória do Senhor, e para que nós possamos ser utilizados como instrumentos para iluminar a vida daqueles que estão ao nosso redor, fazer com que eles venham a conhecer Cristo. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.